Bem-vindo a mais um módulo do Grupo Edux. Agora a gente vai falar sobre arquitetura. Eu trouxe um craque em arquitetura, que já trabalhamos juntos numa construtora, foi um prazer. Ele veio trazer inovação, ele sempre tem esse insight do que o mercado está atuando, tendências mundiais. Esse é Augusto Magno. Eu vou falar um pouco do currículo dele, eu vou ler, de tão extenso que é o currículo dele. Sócio fundador do escritório Mucambo, Augusto Magno, arquiteto e urbanista pela UFPE desde 2005, especialista em projetos para o mercado imobiliário com mais de 18 anos de experiência em concepção, desenvolvimento, gestão, consultoria, tendo colaborado com muitos escritórios de arquitetura no Brasil, dentre eles nada menos que o Triptych, que tem em Paris e em São Paulo. Ele é entusiasta do BIM, ele vai falar um pouco da gente sobre BIM. Trabalha desde 2005 utilizando softwares, processos e políticas compatíveis com a plataforma. Palestrou em diversos eventos sobre o tema, ministrou cursos, workshops, é ex-professor universitário no curso de arquitetura e de engenharia. Enfim, esse é Augusto Magno. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite para falar para o mercado imobiliário de arquitetura, de tendências, de como você está desenvolvendo hoje, o que é que tem de mais atual nesse escopo. Perfeito. Eu que agradeço aí o convite para a gente ter essa oportunidade aqui de falar um pouquinho de como a gente vem trabalhando aí nesse meio, né? Bora! Vamos lá. E aí a gente vai falar um pouco de ferramentas e softwares de desenho, de como utilizar o design para valorizar os imóveis e estudos de casos práticos que eu pedi para ele trazer alguns dos seus projetos pelo mundo. Vamos lá, Augusto. Vamos. Esse é o currículo dele, que a gente já fez uma breve apresentação. Fala um pouquinho do Mucambo. Vamos lá. Mucambo é no cerne aí da palavra, que fala de uma forma de moradia mais simples possível, uma forma de abrigo mais simples possível. Se você tem uma peça estrutural que sustenta dois planos, que te protegem do sol, da chuva, o termo usado, né, a origem da palavra, ela traz esse contexto. E apesar de toda a nossa complexidade, como a gente vem trabalhando, né, ao longo do tempo, essa palavra diz muito sobre como a gente vê o processo, né, a arquitetura e os resultados que a gente deseja sempre alcançar. Simplifica para sofisticar. Exatamente. O simples nem sempre é o simplório, essa é a lógica. A gente tem todo um trabalho por trás para mostrar de forma simples, né, o resultado, né, do nosso trabalho. Esse é a base, né, do nosso desenvolvimento. Foi adquirido aí ao longo desses 18 anos de experiência, né, com o mercado imobiliário. A gente entendeu que existe uma situação de 3 pilares específicos no mercado, mas esses pilares, a gente ao longo do processo, né, refazendo esses processos e entendendo quais eram os pontos de risco em cada um deles, a gente propõe essa inversão da lógica. O mercado imobiliário tradicional, ele vê como um definidor de produto, e nessa definição de produto ele vai em busca das pessoas. Não é? Ele tem todo o trabalho ali para encontrar as pessoas que tenham fit com aquele, né, tenham reconhecimento com aquele determinado produto, e aí o fluxo funciona assim tradicionalmente. A gente entende que é justamente o contrário. A gente precisa ouvir as pessoas, não é? Os desejos das pessoas, elas quem definem o design, elas quem definem os desejos. Claro, nem todos estão expostos, nem todos estão aparentes. Esse é o trabalho que se faz quando a gente vai em busca de desenvolvimento do produto, que é a estratégia. Você testar produtos diferentes dentro desse processo e aí sim gerar um mercado. As pessoas que geram o mercado, elas que geram as intenções. Então, a gente criou a nossa base de desenvolvimento, esse algoritmo que lê, né, as informações urbanísticas, né, da localidade e cruzam essas informações
justamente com as informações que vêm de plataformas imobiliárias, né, de oferta e demanda, criando o que a gente chama de design diretor, que é uma apropriação, né, de módulos mínimos habitáveis, né, dependendo da situação do local onde ele esteja. Esses módulos são considerados módulos mínimos de moradia, que não necessariamente é o melhor produto. Quando a gente passa isso justamente a linguagem e a flexão da oferta e da demanda, a gente consegue, através de operações, né, geométricas, somar, dividir, entrando, né, e encontrando o melhor conjunto de arranjos de design. Que aí a gente, justamente é o que a gente faz, o resultado vem da pesquisa de mercado, né, e entrega o melhor produto possível para aquela pesquisa. É a inversão da lógica. O que ele faz, o que a gente está acostumado no mercado hoje é a elaboração, desenvolvimento do produto. Depois do desenvolvimento do produto, faz-se a pesquisa. Isso. Para ver a demanda e a oferta. Uhum. E depois se coloca mercado para buscar esse fit com o seu público-alvo. Isso, você vai em busca. Então, você começa no produto, depois faz a pesquisa e depois coloca a campo para vender. E o que vocês estão propondo é exatamente uma inteligência antes. Perfeito. Que é, primeiro se estuda as pessoas, suas demandas, seus desejos, seus interesses. Exatamente. Com cruzamento com a oferta que existe no mercado hoje. Perfeito. Então, você já faz o estudo das pessoas e vê como é que está a entrega e a oferta. Isso. E depois você faz o desenvolvimento de produto. Então, você tem um produto encaixado à necessidade. Exatamente. E a absorção do mercado, não é só a necessidade. E os maiores riscos de mercado, né, que é a temporalidade, ou seja, em que momento ele está apto àquele tipo de produto e aquele público. Né? Você pode ter uma análise em que um determinado produto hoje faça sentido, mas que com o lançamento de 3, 4 produtos com a mesma característica, você não tem mais a demanda que você tinha há 6 meses atrás. Então, a gente entrega esse modelo de algoritmo para uma leitura muito mais rápida e simples. Claro, ele precisa que os dados de oferta e demanda também sejam rápidos, para que se tenha uma análise, um acompanhamento aí em tempo real de como funciona o processo, trazendo sempre mais segurança para lançamentos e para desenvolvimento de produtos desde o início da viabilidade. Então, esse é o ponto que a gente chega aqui. A gente consegue, desde o início da viabilidade até uma realização de um produto, acompanhá-lo, né, e trazer isso para o resultado, né, para o design. É realmente fantástico. Porque você muitas vezes faz um teste de lançamento de produto. Perfeito. E aí muitas vezes se pergunta, com certeza você corretor já se perguntou, por que esse empreendimento fantástico, com uma planta bacana, dentro de uma área comum interessante, não está sendo vendido? Uhum, exatamente. E quando você faz esse cruzamento com a oferta, aí você faz esse mapeamento. Porque tem muita oferta nos portais mesmo que você tem acesso. Isso. Desse mesma tipologia. Óbvio que não são empreendimentos novos, muitas vezes são empreendimentos que já têm alguns anos de lançados, mas tem a mesma tipologia. Então, fica na guerra de preço. Exatamente. E aí você sai dessa guerra de preço, você vai para o Oceano Azul, né? Você encontrar as oportunidades dentro do processo. Aqui um pouco de como funciona a nossa estrutura hoje, né? Por minha experiência, né, e o caminho que eu segui me dá eu confesso que é um prazer, muito mais do que uma lógica de trabalho, mas eu hoje, basicamente, eu trabalho nessa primeira fase, né, de criação, de viabilidade, de geração inicial do produto. Né? E hoje a gente tem uma estrutura, né, de 2 coordenadores, um que atua diretamente nas primeiras fases, gerando toda a documentação, né, de aprovação dos alvarás, enfim, toda essa parte que se conecta imediatamente ao longo do desenvolvimento do projeto, né, com a parte de compatibilização de projetos com outras disciplinas, né, de estruturas, instalações, enfim, paisagismo, dependendo do produto. E isso a gente consegue dar uma dinâmica muito boa, porque
O Mucambo é um escritório bastante novo, a gente está conquistando mercado, então nem sempre os fluxos de projetos estão a 100%, eles têm uns hiatos, então a gente precisa dessa flexibilidade para sempre atender aí os projetos, né, de maneira adequada. Esse é um resumo, né, do que a gente hoje tem até o momento do anteprojeto ou antes do projeto legal. A gente busca as informações em plataformas como o Google Maps, ou elas vêm, né, essas informações vêm até nós através de portais, através de corretores parceiros, né, enfim, ou o próprio cliente, né, incorporadora, enfim, traz a informação da localização, a gente busca essa informação, vai para os portais de informação geográfica, né? Geralmente as prefeituras, hoje as mais desenvolvidas, né, já tem isso online, senão a gente vai para algumas outras opções aí para buscar as informações urbanísticas. Cruzando esses dados justamente com as informações de mercado, oferta e demanda, a gente faz alguns ensaios. Essas informações de oferta e demanda nem sempre vêm de portais, não é? Porque dependendo do cliente, ele não tem acesso a isso. Seria bom que se todos tivessem, né? Mas não tem ainda. Então a gente faz com os dados que são disponibilizados pelos clientes, que muitas vezes é um feeling, né? A gente sabe que funciona isso também, né? O cliente tem uma experiência de mercado, ele tem um feeling e ele depois vai em busca de validar isso, claro, não é o melhor dos cenários, mas a gente também trabalha assim. A partir daí a gente vai para software de desenvolvimento de projeto, com essas informações validadas a cada ponto, e já começa a ter um direcionamento sempre, né, de tornar o caminho muito transparente. A gente disponibiliza links com as apresentações, essas apresentações são dinâmicas. À medida que o cliente vai nos dando mais informação, facilmente ele pode acessar ali aquela apresentação, né, o desenvolvimento do produto, entendendo que ele vai cada vez mais informação, mais robusto, né, mais maduro o produto fica. Até o momento em que a gente já consegue muito cedo gerar imagens com uma qualidade, com uma plástica suficiente para que o cliente entenda onde o seu produto pode chegar. Claro, não são imagens de realidade, né, de busca de realidade, mas são imagens que trazem o partido arquitetônico aí de uma forma bem clara. Então isso tem feito uma grande diferença, a gente consegue esse fluxo aí em 3, 5 dias no máximo. Nossa. Né? Então é muito rápido, a tomada de decisão do cliente vem sendo muito rápida. A gente sabe que muitas vezes nessa fase aí, eles estão ainda negociando terreno, né? Isso facilita muito a vida do corretor, daquele Sim. corretor que leva terrenos aos clientes, aos construtores. Porque muitas vezes ele tem só uma imagem, um estudo de Google números, Maps, né? E alguns números, um feeling Isso. de potencial de área, Isso. mas nem sempre o terrenista ele dá um suporte para ele com relação ao projeto e nada mais. Perfeito. Então ele consegue fazer do Google Maps, o Mocambo poderia fazer esse estudo, um algoritmo de demanda e oferta, já fazer um estudo de projeto como um todo e já gerar um 3D. Porque você já chega para o construtor a carga de informação é muito grande. Por mais que você não tenha documentação, que é o que leva tempo a fazer ainda, a gente vive em busca de IAs aí que façam anotação muito rápido, porque isso realmente é uma necessidade, mas nesse momento aí você já tem números de áreas privativas, áreas comuns, área total construída, áreas de coberta, né, áreas que são permeáveis e impermeáveis. Então, até materiais a gente consegue trazer, né, as tipologias, né, a análise de custo de fachada. Tudo isso a gente já consegue trazer nesse momento. A gente nem... Imagina, com 3, 5 dias você consegue puxar isso do modelo. Então, isso é importantíssimo. Dados para você rodar uma viabilidade. Exato, né? Exato. Perfeito. Isso é fantástico. Esse é um pouco dos seus projetos. Esse é a gente vai mostrando aqui alguns dos nossos projetos recentes, né? E a gente tem atuado aí, né, no mercado de Recife, no mercado Recife, região metropolitana, principalmente nas praias.
né, indo para o lado aí de Alagoas, mas também em termos de áreas urbanas, em João Pessoa, em Cabedelo, tem atuado aí de uma forma bem interessante, né? E esses empreendimentos aí têm uma disparidade, né? Na verdade, uma variedade muito grande de empreendimentos. A gente está fazendo residenciais, sobretudo, muito de uso misto, né? Buscando essa ideia de que um edifício ele precisa ser vivo, né? Com toda a sua enfim, quem mora, quem usa, criando aí uma sinergia muito, muito legal. Esse é um projeto lá recente de João Pessoa, que é um empresarial, mas é um empresarial que tem uma lógica dinâmica muito ativa. Ele tem operações comerciais no térreo, operações comerciais no centro dele, né? E tem operações comerciais também no rooftop, né? Na cobertura desse edifício, fazendo com que ele tenha aí um potencial muito, muito legal aí de resultado. Isso é diferente, né? A gente não está acostumado. Geralmente são salas comerciais, uma estrutura embaixo, no máximo, mas não ao longo da construção, né? E o próprio modelo de sala é dinâmico, né? Porque a gente tem aí situações de laje inteira, né, incorporações, e tem também situações em que você vai ter aí uma coworkings trabalhando no mesmo edifício, né? Então ele vem com essa ideia já desde o início, desde o projeto inicial. Tá? Mais um pouquinho aí da sua presença. É uma área bem verticalizada lá e bem icônica também, bem importante da cidade. Então a gente explorando aí as visuais, né? Então veja que ele explora essas visuais, ora criando os brises de proteção, ora abrindo completamente, dependendo da situação de uso. A gente tem áreas comuns distribuídas em todos os pavimentos. É bem interessante, né, essa apropriação aí do entorno pelo edifício e do edifício pelo entorno. E não é um terreno grande, né? Não, relativamente ele não é um grande terreno, mas tem uma diferença aí que a lei de João Pessoa permite que o recuo frontal não tenha recuos calculados, né? Ou seja, você não tem recuo a partir do momento que você aumenta a altura, você vai tendo que recuar, feito em muitas áreas de Recife. É bem diferente, então você consegue ter uma presença muito boa na calçada, né? Essa marcação do edifício. E aí a gente lançou mão dessa grande marquise aí, que tem várias funções, né? Tem paradas de ônibus, tem estacionamento, essa rua pedestrianizada, enfim, tem comércio ao redor, então a busca aí pela integração urbana aí foi importantíssima aí no desenvolvimento dele. Aqui já é um empreendimento de praia, de muitos que a gente vem fazendo aí, que são empreendimentos compactos, né? Muito, muito direcionado a investidores e, obviamente, a ocupação sazonal, né? A ocupação short stay, long stay também, mas muito mais para um foco no turismo, né? Esse é em Porto de Galinhas, e a gente trouxe aí uma proposta de modulação, mas que quebrasse o monótono, né, de você ter as janelas uma acima das outras, e então a gente alternou os módulos, mas seguindo uma lógica estrutural e lançando mão de um grande balanço na frente, que é uma esquina, que essa esquina dá para a praia, né, mas ao mesmo tempo ela também se conecta com outros empreendimentos locais, outros pousada, né, enfim, tem uma relação aí de uma esquina que era importante lançar mão dessa proteção. Então, ele tem uma particularidade, a gente fez um acesso, se você mostrar a próxima imagem, eu acho que é a próxima. Não, então, eu acho que eu não coloquei. Mas ele tem um acesso pelo semienterrado, em vez de acessar pelo térreo, porque o térreo aí é importante como locação para as unidades habitacionais. A gente não tem o pavimento pilotis, a gente tem um semienterrado com vagas no recuo, que aí permite, e a gente entendeu que seria interessante fazer uma conexão que você descesse. Então ele cria uma espécie de esplanada, não uma esplanada, mas um rebaixo que cria uma arquibancadazinha,
em relação à calçada. Então, a gente tenta sempre trazer, né, alguma relação diferente urbana aí para esses lotes que são bem... A ocupação é bem alta e ainda mais sempre uma operação, né? A gente busca sempre essas operações na cobertura, né, com restaurantes, enfim, porque vem sendo um ativo muito importante aí para esses empreendimentos de praia. Ficou bacana. Você usou toda a parte de cima? Toda a parte de cima são decks e piscinas com um restaurante central. Ele tem um pátio central, esse edifício, né, que ilumina todos os pavimentos, né? Então ele criou aí essa relação aí, ficou bem interessante. Você vê uma diferença hoje de utilização de materiais? Sim. Por ser praia, qual foi o cuidado que vocês tiveram com relação aos materiais? Porque você está trazendo algo moderno, algo com muito design para a praia, e qual o cuidado com relação à especificação? Isso. A gente tem uma experiência aí anterior. A gente projetou uma pousada em Noronha, toda em estrutura metálica, aço galvanizado, fabricado no continente aqui, né, no interior, levado de navio para Noronha e montada a estrutura em 15 dias, né, 10 dias para ser mais preciso. E se fala, né, você está numa ilha, né, cercado de maresia, mas isso foi muito bem desenvolvido e ela é uma estrutura que é toda revestida e funciona, está lá funcionando, né, a pousada Maria Bonita, e sem maiores problemas, claro, manutenção sempre você tem que ter, com qualquer outro, né, mas não com patologias, né, do ponto de vista de déficit, né, de execução. Nesse caso, a gente vem experimentando nas praias aqui, mas ainda com muito tradicional, né, com sistema tradicional, estrutural, e vem experimentando, claro, os fechamentos, né, esquadrias, né, a parte de elementos de fachada, que são as áreas das condensadoras, as varandas, né, os peitoris, e esses materiais vêm saindo na frente aí com uma, digamos assim, uma quebra de paradigma do que a gente usa tradicionalmente. Então, aos poucos, essa indústria vai vendo algumas vantagens, né? Vai também entendendo como você pode apropriar novos materiais. Maravilha. Esse é um outro com características semelhantes, né? Muitas unidades aí de tipo estúdio, mas algumas na frente que tem o privilégio aí de estar numa rua que dá para o mar, não é imediatamente na beira-mar, mas a gente explorou de qualquer forma os jardins, né? Então, em todo o perímetro do empreendimento, você tem as unidades de jardins no térreo, são unidades especiais aí que você tem uma areazinha privativa, e as demais com um trabalho de fachada aí que a gente utilizou, com uma estrutura extremamente racional também. A proposta, né, de conexão entre as duas torres, já que o terreno era grande o bastante para a gente fazer duas torres, e aí a gente explorou a cobertura, né, com esses equipamentos de lazer. Eu acredito que são 9 equipamentos de lazer aí em cima. É bem legal esse empreendimento. E a gente também explorou ali a entrada pelo semiterrado, né, fazendo um hall muito legal ali no semiterrado. Tem vagas aí, né, no semiterrado, mas deixando mais uma vez o térreo muito mais para as unidades, né, porque é importantíssimo nesse caso, nessa locação. Então a gente explora aí muito bem, né, os 4 pavimentos, térreo mais 3, mas a cobertura com essa área de lazer aí, que é muito interessante. E você fez um balanço para as pessoas terem vista, né, em todas as unidades. Na verdade, isso aí é uma marcação estrutural mesmo, tá? Que cria uma que a gente chama de espinho-peixe, né? Que todo mundo tem a oportunidade de ter uma vista, né, do leste também. Então, seja nordeste, seja sudeste, mas você tem uma visual do mar. Então, todas as unidades aí, você não fica com aquela situação, você tem que colocar a cabeça para fora para ver o mar, né? Então, aí você está direto, né, da varandinha ali, uma varanda bem legal. E, enfim. Ficou bem bonito. Esse é já um produto bastante diferenciado e ele foi muito legal fazê-lo porque ele é um uso misto, né, numa cidade
que é uma cidade aí, né, a mais importante, se não uma das mais importantes do nosso interior, lembrando aí de outros como Petrolina, mas esse edifício ele tem um mix direcionado a uma densidade que a gente comprovou aí, né, de oferta e demanda. O cliente, a incorporadora, vendeu rapidamente as unidades aí, e para um empreendimento que não faria, enfim, ele quebra muito, né, a ideia aí do edifício. Você vê, né, que tem vários edifícios ali ao redor que são unicamente uso residencial, ou você tem muito comércio, e aí a gente trouxe, né, já existe uma previsão na lei lá para fachada ativa, para incentivo à fachada ativa. Então a gente trouxe aí junto, eles passaram essa demanda para a gente buscou essa lógica aí. Então você tem praticamente 3 blocos, né? Bloco comercial, estacionamentos ali em cima, né, nos 3 pavimentos vazados. E aí você tem um primeiro bloco maior, que são unidades menores, que tem uma característica de short stay, tem faculdades aí ao lado, né, universidades, enfim. Tem um fluxo muito grande aí nessa região, né, das cidades, das menores cidades aí em volta de Caruaru. E em cima uma característica mais para moradia mesmo, né, que são 2 quartos, enfim, até os últimos lá, o coroamento, que tem aí um contexto muito mais contemporâneo, né, que são duplex, são lofts duplex, enfim, com um mezanino, já uma pegada bem contemporânea, né? E aí a gente lançou mão aí de um lazer no meio, né? Aproveitando justamente essa transição do bloco maior com o bloco menor por conta dos cálculos de recuo e entendendo que existia essa demanda, né, de público e uma necessidade de uma área de diversão, uma área de lazer que tem um coworking nela, que tem um spa nela, enfim, tem alguns equipamentos aí bem legais que ela fizesse sentido aí mesmo não estando na parte mais alta, porque não necessariamente a parte mais alta é mais legal do ponto de vista de aproveitamento também. Então a gente tinha mais área ali para ter piscina, para ter, né, uma academia, um mezanino ali. Então foi a proposta que a gente fez e o resultado foi ótimo desse empreendimento aí. Você vê que muitas vezes você traz um novo, né? Porque você está falando de coworking dentro de uma estrutura, sim, de área comum. Isso. Que não é tão... A gente não vê... Eu nunca tinha visto um coworking. Então, sim, é o que... Você escuta o cliente. Perfeito. A demanda do cliente hoje. Perfeito. Os desejos, os interesses, as dores dele. E parte para um empreendimento que tem... A ideia é que você faça seu comércio aí embaixo, ou parte dele, né? Algo de fácil acesso. Ou que a área comum ela se complemente com esse comércio que está embaixo, né? Se complemente com a área. E você não tenha o deslocamento, né? O tempo que você perde hoje, que o ativo mais precioso, exato, hoje é o nosso tempo. Né? Exatamente. Você não tem como... Tudo pode ser multiplicado e escalado, mas seu tempo não pode ser multiplicado nem escalado, a não ser que você otimize-o. Exatamente. Com a melhor localização e a melhor resolução do ponto de vista de arranjo de suas facilidades, né? Você está próximo ao trabalho, você está próximo ao estudo, você está próximo aonde você consome, né? Então, isso faz com que a cidade funcione de uma maneira, na sua opinião, qual é a cidade do mundo que tem mais essa leitura de fazer tudo próximo e otimização de tempo como um todo e está trazendo a arquitetura para próximo do cliente? Qual é a que mais trabalha hoje no mundo? Se você pudesse falar uma. Me vem à mente agora, mas sobretudo uma experiência que eu fiz há uns 5 anos, eu acho, atrás. Tinha um software, não me lembro agora o nome dele, era uma plataforma que simplesmente você colocava lá quais eram seus interesses e ele te dizia quais as cidades que tinham mais compatibilidade no mundo com você. Né? E obviamente que ele tem características assim como não, eu curto diversão ao ar livre, ou não, eu sou mais indoor, eu tenho uma necessidade ou uma vontade de desenvolver uma startup ou não. Então ele fazia vários links aí com, obviamente, esse ecossistema aí, né, mais contemporâneo. E a cidade que mais teve fit com minha configuração foi Singapura. Eu não conheço Singapura.
mas eu pretendo conhecer um dia, não fui para lá. Enfim, fui para São Paulo, não fui para Singapura. Mas a sua persona tem fit total com Singapura. Tem a ver, mas eu posso te elencar assim, localidades das cidades que eu já visitei, mas que vem à mente aqui, eu acho que Barcelona tem um contexto muito forte em relação a isso, e aí por tudo, né? Por transporte, por ser um ícone de desenho urbano, por ícones de arquitetura, por ter uma situação urbana, né, de transporte público, de espaços urbanos de alta qualidade. Eu acho que vem muito à minha mente agora como sendo uma boa resposta para você. Que bom. Rumo a Singapura. Exatamente. Esse um outro, né, de praia também, mas esse é bem no centro. Ele fica ao lado aí da rua lá das Sombrinhas. E aí tinha um desafio, né? Os incorporadores, quando vieram com esse projeto, eles queriam simplesmente ocupar, ver o maior número de unidades e não estavam muito, digamos, com a mente aberta, né? Ou os olhos na oportunidade de se trabalhar o rooftop, né? Isso na beira-mar, isso é um empreendimento na beira-mar mesmo, assim, naquelas prainhas ali, né? Enfim, o melhor lugar, né? De Porto. E aí a gente lançou essa proposta, eles entenderam, e a partir daí já desenvolveram aí mais uns 2 ou 3 produtos que sempre vêm com esse contexto, né? Então foi uma sensibilidade aí que a gente trouxe de experiência, de entender que o público está buscando por essas variações de espacialidade, variações de produto, no sentido de serviço mesmo, né? Você ter a oportunidade de ter comércio no térreo, mas ter uma boa relação da sua unidade com o ambiente, né, com o entorno, mas, sobretudo, ter um equipamento interessante lá em cima. Então, esse daí tem piscina panorâmica, eu acho que vai mostrar nas outras imagens aí. É interessante porque as pessoas não são iguais, né? Porque tratar elas dentro do mesmo empreendimento da mesma forma. Não faz sentido, né? Então, não faz sentido. Cada vez mais a gente entende e a gente fala muito no digital e a gente fala muito no atendimento ao cliente, de tratar as pessoas de forma personalizada. E os imóveis estão vindo nessa mesma tendência. Perfeito. Com essa personalização das suas plantas, das suas propostas, e escutando muito o cliente, o que no passado não acontecia, né? Exato. Eu acho que a tendência é cada vez mais a gente ter... E você, corretor, se você tiver esses insights, e se tiver essa sensibilidade junto ao seu cliente, passe para o seu construtor, para a incorporação como um todo. Isso. Porque pode ser que surjam projetos muito mais interessantes que como aquele outro que você mostrou, que foi um sucesso absoluto, bem diferente, na cidade de Caruaru. Isso. E foi sucesso absoluto de venda. Então, exatamente. Assim, pode ser um sucesso absoluto, vai depender muito dessa retroalimentação de informações e de escuta, né? Perfeito. Entender que o público ele tem desejos, mas que, sobretudo, esses desejos não estão totalmente prontos, e que você tem a oportunidade de extrair isso deles e entregar aí produtos cada vez mais interessantes, né? Mixes interessantes. Esse é um projeto lá em Cabedelo. É um projeto que, pela característica do mercado, né, da Paraíba, né, de João Pessoa e zona metropolitana, ele tem um mix muito grande. Ele vai de unidades de 60 até 150 na frente, no mesmo empreendimento, né? E a ideia aí é que ele é beira-mar, tá? Ele tem essa forma por uma adequação das leis, lá que tem o cálculo da maré de Cisígia, que exige um recuo à medida que você vai se aproximando do mar ou se distanciando do mar, você vai tendo os gabaritos menor, né? Ou para se distanciando você vai tendo gabarito maior. Então tem algumas faixas ali de alturas e a gente explorou isso com o escalonamento das unidades da frente, que elas escalonam num módulo aí de 2,95, criando terraços descobertos nas unidades maiores. E no bloco, né, que parece um mesmo, mas a gente tem uma lógica aí de um outro bloco atrás, que ele é um bloco mais, né, sobre, né, os apartamentos são tipo, né, a planta tipo,
trabalhando também unidades maiores nessa borda de cá, que tem vista livre para o mar, e as unidades, à medida que elas vão ficando mais para trás, vão diminuindo de tamanho, o que se adequa bem à ideia do mix, né, de ter no mesmo empreendimento diferentes públicos, né, diferentes intenções né, de aproveitamento da moradia, o que traz uma vida aí específica para o empreendimento. Esse empreendimento aí foi comercializado aí praticamente a metade para fora, né, do estado. Então a intenção dele é segunda residência, muito embora a cidade esteja crescendo muito por esse lado. Né? Então, hoje tem algumas características diferentes, né, desse segunda residência, porque tem o segunda residência que é o isolado, né, natural, e tem o segunda residência que ele precisa dessa vivência, né, do vivência urbana, que traz serviços, traz diversão, traz a vida mesmo aí na situação do mar, né, das temporadas de veraneio e tudo mais. E a conveniência, né? Perfeito. Que a conveniência próximo dele, isso. Independente de ser segunda residência, ele quer a Exato, praticidade da vida. Exato, ele não quer se isolar, ele quer uma nova vivência ali, uma nova espacialidade. E o interessante nesse projeto é que você pegou uma limitação legal. Sim. E fez a bossa na arquitetura. Exato. A gente tem esse exemplo aí, tem outros exemplos que acho que a gente vai falar um pouquinho depois, mas dessa apropriação da lei, quando a lei ela determina um limite, a gente adora quando a lei determina um limite, porque daí vem as ideias para criar situações legais, e aí acontece, a gente tem alguns resultados que são bem... Vem sua zona de genialidade. A gente resolve. Exatamente esse empreendimento, que é o Riverside aqui, né, na Madalena. Ele tem esse contexto, muito embora aí seja menos restrito do ponto de vista do recuo, aí foi muito mais uma proposta. Tem uma historinha aí desse empreendimento. Ele já tinha um projeto aprovado quando que era uma torre, né, uma torre mais tradicional, como eu falei, né, planta tipo, uma sobre a outra. E o cliente veio falar com a gente por nossos primeiros trabalhos que a gente vinha fazendo. Ele veio falar com a gente para dizer, olha, dá para fazer uma requalificação da fachada, colocar uma fachada mais moderna e tal. Bem, a gente entende que o empreendimento de arquitetura, que um projeto de arquitetura, ele não vem da fachada, né? Ele vem do todo, ele vem justamente das oportunidades de você entender, como eu falei, entender a lei e ter o melhor resultado, né, para o cliente, né? O número de unidades, né? Tipologias, custo do edifício, né? de fachada e tudo mais, isso a gente traz para o desenvolvimento. E foi nesse aí que a gente fez uma primeira experiência, quando a gente começou com a primeira experiência de contribuir, né, com plataformas imobiliárias de inteligência imobiliária, a gente fez uns arranjos para justamente entender a viabilidade dessas varandas descobertas. Recife não tem um histórico de varandas descobertas, né? Tem alguns exemplos específicos de hotéis mais antigos e tal. Tem de coberturas mais privativas, né? Únicas ali, né? Muitas vezes, mas não do edifício todo ter esse contexto. E aí a gente trouxe essa proposta para o cliente um excelente cliente que entendeu a potencialidade desse... Né? A gente está na beira-rio, está na borda do Capibaribe, não existia nem ainda o Parque das Graças. Hoje existe o Parque das Graças e a expansão dele, e o que valoriza cada vez mais aquele entorno. E esse cliente apostou nessa proposta. Para você ter ideia, a gente entregou aí basicamente a mesma tipologia que existia do edifício, do primeiro projeto, com a diferencial de que essas unidades de 2 quartos e 3, né, na cobertura, elas têm um terraço descoberto, que estava lá, a possibilidade de fazer. O terreno permitia, tudo permitia, a quantidade de área construída, tudo estava dentro da possibilidade, e a gente fez essa análise e viu e entregou esse produto. O cliente acreditou, né? Ele acreditou, né? Desacreditando aqui, se você conseguir aprovar na prefeitura, a gente vai com ele. Tá bom, lançou o desafio, a gente faz. E a sensação é uma sensação de casa, Augusto? A sensação é uma sensação aberta, olhando o rio? Sim,
para você ter essa interação com o meio ambiente maior, para não ter esses fechamentos todos. Sem e dúvida. A gente está acostumado nos edifícios Exato, tradicionais, né? Nas sem tipologias dúvida. tradicionais. Isso ficou muito claro. Esse projeto é de 2019, né? Mas logo depois veio a pandemia, que as pessoas procuravam, quem morava em compacto, né? O mercado se movimentou no sentido de as pessoas indo para unidades maiores ou unidades que fossem, né, isoladas em áreas naturais. Isso fez muito sentido, né, da lógica de você entender, não, porque eu tenho uma unidade compacta, eu não posso ter um terraço coberto. Se você tem a oportunidade de fazê-lo, por que não? Então a gente foi e mostrou que era possível, está lá. O edifício, né, vai ser entregue em 2025, no início de 2025. Tem até acho que a próxima foto aí como está hoje, não foi? Não foi, não abriu. Eu acho que ele... Mas, enfim, tem nesse mesmo ângulo aí, mostrando como ele está. E ele está marcando lá, né, a paisagem, é bem interessante, tem gerado uns burburinhos assim, né, por ser diferente, enfim. Está bem bonito. É bem legal ter participado desse produto aí e vê-lo, né, se realizando. Que tipologia você vê hoje como mais demandada pelos construtores quando eles idealizam um projeto? Quando não fizeram esse estudo prévio, mas estão idealizando. Sem dúvida, assim, do que a gente vem fazendo, isso eu falando área urbana, praia, né? Sempre parte da lógica do short stay, né? Você ter estúdios e um quarto. Então, a gente tem hoje bem claro, assim, não usem como sendo uma certeza, né, de mercado, porque a gente falou aqui, né, oferta e demanda, isso pode mudar a qualquer momento, mas é meio que a tipologia de segurança, né? Compacto de um quarto, estúdio, seria uma tipologia mais digamos, mais procurada. Claro que isso precisa ser validado com pesquisa, né, com tudo. E do outro lado, para não dizer que é só esse de investidores, né, eu acho que o 3/4 ele vem sendo uma tipologia bastante utilizada, né, como um produto de saída. E aí tem, claro, dependendo da locação, dependendo do lugar, você vai ter variação de área, variação de se tem varanda, se não tem varanda, se tem independência, se não tem independência, se tem só banheiro de serviço, ou se é um 2+1, enfim, isso vai depender muito, né, do Você que tem produto. 18 anos de mercado e está muito antenado com tudo que há de novo. Quais são as áreas hoje mais valorizadas dentro de um apartamento? Sem dúvida. O que é que mudou com relação às plantas de 18 anos atrás? Sem dúvida. Contar uma pequena historiazinha, assim, quando eu era estagiário ainda, no escritório de Bruno Ferraz, a gente estava lá fazendo um estudo para um determinado projeto, mercado imobiliário, e eu fiz uma planta lá de sala com a cozinha se conectando na varanda. Né? Isso há quantos anos atrás? 2000 no início do século, né? Sem querer dizer minha idade aqui, mas início do século, desse século, né? Enfim, a gente fez essa proposta, é uma incorporadora tradicional daqui, ainda atua, e aí se mostrou a proposta, né? Cozinha, sala, conectados na varanda. Parece tão óbvio hoje, não é? E aí eu disse, não, tá muito legal, mas vamos fazer o tradicional. Vamos fazer o tradicional, não, como falou isso, mas vamos fazer assim. A cozinha ali, no lugar dela, a sala aqui e a varanda ali. Tudo é momento, claro. Você precisa testar. Os incorporadores testam produto. Né? A gente tem outras maneiras de testar isso hoje. A gente testa através de conexão direta, através das plataformas com os clientes, entendendo que os clientes querem mais. E eles falam que querem o que eles querem de diversas formas. Né? Seja por um like numa determinada imagem que mostre, que traga aquela espacialidade, seja numa entrevista direta, né? ou em outros exemplos, curtidas que eles curtem em projetos que nem são daqui, né? Em projetos do mundo. Então isso é muito mais simples hoje de se obter essa informação. Mas você perguntou, né, qual seria a área mais importante hoje. Eu acho que essa conexão sala, cozinha,
sabe? Hoje a área onde as pessoas se reúnem, as pessoas, né, até mesmo aquela história da pandemia, né, que eu falei, todo mundo aprendeu a ficar muito em casa, mesmo que à força, e isso trouxe muito essa característica de você começar a usar essas áreas como áreas sociais e áreas de convívio, né? Claro, os quartos continuam, né, com a sua lógica, né, de refúgio, mas eu acho que seria nesse ponto. Maravilha, obrigada, Augusto. É Eu que sempre bom agradeço. te escutar, saber das novidades do mercado, ver uma Ótimo. arquitetura com muito design, que é a arquitetura que você sempre propõe e que você sempre entrega, com design dentro de uma legalização, dentro de uma demanda de cliente. Então, não é o design simplesmente pelo design. Perfeito. Ele vem de um estudo, vem de uma lógica, vem de uma viabilidade, e isso faz com que tenha muito mais aderência ao mercado. Então, se você, corretor, consegue escutar seu cliente mais uma vez e ter essa percepção, porque até os arquitetos estão escutando seus clientes agora, a venda ocorre quando há entendimento, quando há uma relação de confiança e quando há essa conexão. E essa conexão só existe quando você escuta. Perfeito. Então, obrigada por me escutar, obrigada por nos escutar e obrigada por esse episódio para a gente saber mais de arquitetura, como é que está vivendo hoje e quais são as tendências para a arquitetura, que é escutar o cliente e partir de pessoas antes do que projeto. Perfeito.